Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui para mais um Clube do Livro no CAC Estudos Espíritas. Aqui com vocês, Cruyff Freitas, mais uma vez, representando o CAC Estudos Espíritas, convidando vocês a seguirem o CAC no Instagram, @CAC Estudos Espíritas, e a fazer a inscrição no canal no YouTube, CAC Estudos Espíritas, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as programações do CAC. Está aqui nosso slide padrão, que significa Kardec, amor e caridade. E hoje nós estamos aqui para mais um capítulo desta obra de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o livro Ação e Reação. Este é o meu, espero que você esteja aí com o seu. Neste livro, André Luiz, juntamente com seu amigo Hilário, estão na Mansão Luz, uma área cercada por espíritos sofredores, por tempestades magnéticas, uma luz nesse ambiente de trevas, trevoso. Eles conhecem o responsável por esta instituição, perdão, o nome é Mansão Paz, e o responsável por essa instituição se chama Druso. No capítulo anterior, nós ouvimos os comentários do instrutor, que na verdade foram os comentários de Druso, e hoje nós vamos então para o capítulo 3, a intervenção na memória. Vamos de leitura. O novo companheiro que o dirigente da casa nos apresentou como sendo o assistente Barreto, exibindo recôndita aflição, a sombrear-lhe os olhos, comunicou: Instrutor Druso, na enfermaria 5, 3 dos irmãos recém-acolhidos entraram em crise de angústia e rebeldia. Já sei, replicou Druso, que foi interpelado. É a loucura por telepatia alucinatória. Ainda não se encontram suficientemente fortes para resistir ao impacto das forças perversas que lhes são desfechadas à distância pelos companheiros infelizes. Que fazer? Perguntou Barreto. Retire os enfermos normais e aplique na enfermaria os raios de choque. Não dispomos de outro recurso. Despedia-se o mensageiro, renteando conosco, e outro funcionário já se apresentava, notificando. Instrutor, a tela de aviso que não funcionava, em consequência da tormenta agora em declínio, acaba de transmitir aflitiva mensagem. 2 das nossas expedições de pesquisas estão em dificuldade nos desfiladeiros das grandes trevas. Druso perguntou: a posição foi precisamente indicada? Sim. E ele diz: conduza os textos recebidos à consideração do diretor de operações urgentes. O auxílio deve ser enviado o mais breve possível. De inesperado, outro colaborador, já o terceiro, veio até nós e pediu: instrutor, rogo-lhe providências na solução do caso Jonas. Recolhemos agora um recado de nossos irmãos, cientificando-nos de que a reencarnação dele talvez seja frustrada em definitivo. Olha que interessante. Pela primeira vez, notei que o dirigente da mansão mostrou intensa preocupação no olhar. Patenteando enorme surpresa, indagou do emissário: em que consiste o obstáculo? E aí o emissário responde: Cecina, a futura mãezinha, sentindo-lhes os fluidos grosseiros, nega-se a recebê-lo
Estamos presenciando a quarta tentativa de aborto, no terceiro mês de gestação, e vimos fazendo o que é possível por mantê-la na dignidade maternal. Vejam, meus amigos, o Jonas estava tentando reencarnar e Cecina, que será ou seria na programação deles a genitora, está na quarta tentativa de aborto porque reconhece os fluidos grosseiros de Jonas e não quer recebê-lo como filho. Vamos ver quais as orientações de Druso para este caso. Druso esboçou no semblante um sinal de serena firmeza e acentuou: é inútil. A jovem mãe aceitá-lo-á, segundo os compromissos dela própria. Além disso, precisamos da internação de Jonas no campo físico, pelo menos durante 7 anos terrestres. Então veja que Jonas precisava ficar encarnado pelo menos durante 7 anos. Druso continua: tragam Cecina até aqui, ainda hoje. Logo se entregue ao sono natural, para que possamos auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. Outros elementos de serviço vinham chegando, e faminto de esclarecimentos, qual me achava, aqui André Luiz, procurei um recanto próximo, em companhia do assistente Silas, a quem crivei de indagações em tom discreto, de modo a não perturbar o recinto. Mas antes de passar a página, antes de passar o slide, percebam a intervenção da espiritualidade, que vai buscar Cecina, a encarnada, tão logo ela adormece, para fazer nela intervenções magnéticas, aplicar nela passes magnéticos, dando a ela a condição de receber naquela encarnação, como filho, o Jonas. Então vejam o cuidado da espiritualidade com esses irmãos. E aqui André Luiz pergunta a Silas: quem eram aqueles funcionários? Seria justo que o diretor da casa fosse molestado assim, com tantas consultas, quando os trabalhos de administração poderiam ser compreensivelmente subdivididos? O amigo deu-se pressa em elucidar-me, informando que os mensageiros não eram simples tarefeiros, mas condutores de serviço em subchefias determinadas, todos eles assistentes e assessores, cultos e dignos, com enormes responsabilidades, e que somente demandavam a presença de Druso depois de movimentarem todas as providências cabíveis no âmbito da autoridade a eles inerente. O problema não era, pois, de centralização, mas de luta intensiva, ou seja, todos aqueles que procuraram Druso na presença de André Luiz e Hilário só o faziam em último caso, quando eles não tinham mais a condição de resolverem sozinhos ou de tomarem uma iniciativa sem a autorização de Druso, dirigente principal da Mansão Paz. André Luiz aqui continua: e aquele caso de reencarnação pendente? Ousei perguntar respeitoso. A casa podia opinar com segurança na solução de semelhante assunto? O interpelado sorriu, benevolente, e respondeu: para que me faça compreendido, convém esclarecer que, se existem reencarnações ligadas ao plano superiores, temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. Se a penitenciária vigora entre os homens, em função da criminalidade corrente no mundo, o inferno existe na espiritualidade, em função da culpa nas consciências. Veja que informação ele nos traz.
ele disse que existem programações reencarnatórias vindas de planos superiores, mas também existem aquelas vindas de planos inferiores extremamente necessárias por conta de ajustes e erros passados de nossos irmãos e talvez até mesmo nossos. E assim, continua Silas, como já podemos contar na esfera carnal com uma justiça sinceramente interessada em auxiliar os delinquentes na recuperação, através do livramento condicional e das prisões-escolas, organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais humanos em nome da lei, das leis, aqui também os representantes do amor divino podem mobilizar recursos de misericórdia, beneficiando espíritos devedores, desde que se mostrem dignos do socorro que lhes abrevie o resgate e a regeneração. Então vejam, meus irmãos, que a todos será dado o direito e a possibilidade de se recuperar. Sobretudo através da reencarnação. Quer dizer, exclamei, que em boa lógica terrena, e utilizando-me de uma linguagem de que usaria um homem na experiência física, há reencarnações em perfeita conexão com os planos infernais. Sim, como não? Aqui já Silas. Valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos tenebrosos. E como tais renascimentos na carne não possuem senão característicos de trabalho expiatório, em muitas ocasiões são empreendimentos planejados e executados daqui mesmo, por benfeitores credenciados para agir e ajudar em nome do Senhor. E nesses casos, aduzi, o instrutor Druso dispõe da necessária delegação de competência para resolver os problemas dessa espécie? Perguntou André Luiz. Nosso dirigente, falou o amigo prestimoso, o Silas, como é razoável, não goza de faculdades ilimitadas, e esta instituição é suficientemente ampla para absorver-lhe os maiores cuidados. Entretanto, nos processos reencarnatórios, funciona como autoridade intermediária. E André Luiz pergunta, de que modo? Ao que Silas responde, 2 vezes por semana, reunimos-nos no cenáculo da mansão e os mensageiros da luz, por instrumentos adequados, deliberam quanto ao assunto, apreciando os processos que a nossa casa lhes apresenta. Então vejam, Druso não tinha uma autoridade limitada, mas ele era um intermediário entre aqueles espíritos que estavam encarnando, com planejamentos reencarnatórios daquele nível de sofrimento em que eles estavam, para tentar o resgate, para tentar recuperar aquele tempo perdido. E para isso ele tinha 2 vezes por semana reunião com mensageiros de luz que estavam acima dele e que respondiam pelas questões que Druso não conseguia dar conta, digamos assim, aquilo que ele precisava de uma orientação ou de uma autorização superior. Mensageiros de luz? Perguntou André Luiz. Sim, são prepostos das inteligências angélicas que não perdem de vista as plagas infernais, porque, ainda que os gênios da sombra não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno, que, a rigor, existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra. E sorrindo,
Assim como o doente exige remédio, reclamamos a purgação espiritual, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores. O inferno para a alma, que o erigiu em si mesma, é aquilo que a forja constitui para o metal. Ali ele se apura e se modela convenientemente. O companheiro ia continuar, mas estranho ruído nos tomou a atenção, ao mesmo tempo que o emissário varou uma das portas, situada rente a nós, e abeirando-se de Druso anunciou: Instrutor, depois de amainada a tormenta, voltou o assalto dos raios desintegrantes. O orientador esboçou um gesto de preocupação e recomendou: liguem as baterias de exaustão. Observaremos a defensiva instalados na agulha de vigilância. Percebam, meus amigos, que a Mansão Paz era um local de acolhimento, tratamento, socorro para aquelas entidades que estavam nas trevas, no umbral. E ainda assim, ela sofria ataques de espíritos sombrios, neste caso aí, com raios desintegrantes, e ela possuía seus mecanismos de defesa. Seus mecanismos de defesa, que Druso mandou ligar as baterias de exaustão e observar a defensiva instalados numa torre de vigilância para verificar a necessidade de outras medidas. Em seguida, convidou-nos a acompanhá-lo. Silas, Hilário e eu seguimos-lo sem hesitar. Atravessamos vastíssimos corredores e largos salões em sentido ascendente, até que começamos a subir de maneira direta. O local conhecido por agulha de vigilância era uma torre, provida de escadaria helicoidal, algumas dezenas de metros acima do grande e complicado edifício. Então, era uma torre de vigilância. No topo da torre, descansamos em pequeno gabinete, em cujo recinto interessantes aparelhos nos facultaram a contemplação da paisagem exterior. Assemelhavam-se a telescópios diminutos, que funcionavam como lançadores de raios que eliminavam o nevoeiro, permitindo-nos exata noção do ambiente constrangedor que nos cercava, povoado de criaturas agressivas e exóticas que fugiam espavoridas ante vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas à guisa de canhonetes. Estaremos assediados por um exército atacante? Perguntei intrigado. Isso mesmo, confirmou Druso, calmamente. Esses ataques, porém, são comuns. Com semelhante invasão, pretendem nossos irmãos infelizes deslocar nossa casa e levar-nos à inércia, a fim de senhorearem a região. Vejam, os irmãos infelizes, ainda voltados para o mal, queriam destruir a Mansão Paz, porque ela resultava em uma perda do poder que eles tinham, principalmente sobre outros espíritos, ainda necessitados, que funcionavam como verdadeiros escravos desses mais preparados na utilização de fluidos. E eles atacavam mesmo, como um exército, para tentar retirar daquele local, daquele território no plano invisível, um território localizado nas trevas, no umbral, a equipe e a estrutura magnética da Mansão Paz. E aquelas equipagens que vêm a ser
enunciou meu companheiro assombrado, aqui Hilário. Poderemos defini-las como canhões de bombardeio eletrônico, informou o orientador Druso. As descargas sobre nós são cuidadosamente estudadas a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. E se nos alcançarem? Perguntou Hilário. Olha a resposta. De certo, provocariam aqui fenômenos de desintegração suscetíveis de conduzir-nos à ruína total, sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes, ainda incapazes de qualquer esforço para a emigração, porque os raios desfechados contra nós contêm princípios de flagelação que provocam as piores crises de pavor e loucura. Não longe de nós, ruído soturno vibrava na atmosfera. Tínhamos a impressão de que milhares de projéteis invisíveis cortavam o ar violentamente, sibilando a reduzida distância e acabando em estalitos secos a nos infundirem pavorosa impressão. Então veja que André Luiz e Hilário, juntamente com Druso e Silas, estava presenciando um ataque de entidades, de espíritos ainda voltados ao mal, que estavam tentando desintegrar a Mansão Paz. Talvez porque Hilário e eu demonstrássemos insofreável espanto, Druso ponderou paternal. Estejamos tranquilos. Nossas barreiras de exaustão funcionam com eficiência. E designou-nos, ao olhar assustadiço, longa muralha, constituída por milhares de hastes metálicas, cercando a cidadela em toda a extensão, qual se fosse larga série de para-raios habilmente dispostos. Em todos os lances do flanco atacado, surgiam faíscas elétricas e a fulgurarem nos pontos de contato, atraídas pelas pontas a prumo. O espetáculo, em sua beleza terrível, caracterizava-se a olho nu pela cintilação dos contrastes entre a sombra imensa e a luz relampagueante. E Druso informa: os conflitos aqui são incessantes. Disse-nos o orientador com dignidade serena. No entanto, temos aprendido nesta mansão que a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé do poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço pela vitória do bem. Nesse instante, porém, um servidor da casa penetrou o recinto e disse: Instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando-lhe a intervenção. Druso pergunta: conseguiu dizer algo? Não, continua apenas com os gemidos periódicos. Nenhum indício de identificação? Resposta: nenhum. O mentor, infatigável, convidou-nos a segui-lo, explicando que a operação em perspectiva poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nos propunhamos realizar. A breve trecho de tempo, vimos-nos os quatro numa sala de regulares proporções que primava pela simplicidade e pelo azul repousante. Em mesa desmontável, um homem disforme estirava-se em decúbito dorsal, respirando apenas. Aqui uma questão interessante, né? André Luiz nos informa que essa sala
era de um azul repousante. E muitos espíritos trazem essa questão da sala azul, onde alguns precisam ficar durante algum tempo para readquirir a lucidez. E isso está aqui no livro de André Luiz, Ação e Reação. Para referir-nos com franqueza à criatura sob nossos olhos, cabe-nos afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente, apesar dos cuidados de que já fora objeto. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento perispirítico se fazia mais desagradável, era justamente na máscara fisionômica, em que todos os traços se confundiam, qual se estivéssemos à frente de uma esfera estranha, à guisa de cabeça. Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali o imediato alívio que se deve aos acidentados comuns? Perguntou André Luiz. Druso sentiu-nos a pergunta silenciosa e explicou. Trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. Mas terá sido recentemente liberto do mundo físico? Indagou Hilário, tanto quanto eu, dolorosamente impressionado. Por enquanto, não sabemos, elucidou o orientador. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão. Tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Indubitavelmente, largou o corpo denso, sob absoluta subjugação mental, caindo em problemas angustiantes. Vejam que a forma como aquele espírito se apresentava levou André Luiz a crer que ele tinha morrido desencarnado de um acidente grave, de um acidente onde seu perispírito perdeu a forma humana, estava ali desfigurado. Na verdade, Druso explica que aquele espírito, ao desencarnar, estava sofrendo uma grave obsessão, beirando a subjugação mental. Mas por que semelhante calamidade? Inquiriu Hilário, empolgado de assombro. Meu amigo, replicou Druso benevolente, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? E modificando o tom de voz, que se fez algo triste e comovedor, aconselhou: as regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível para atender com segurança aos nossos compromissos nestes lugares. Fitei o irmão desventurado, que se mantinha em funda prostração, qual enfermo em estado de coma, e considerando os imperativos de nosso aprendizado, indaguei. Poderemos conhecer a razão da surpreendente deformidade sob nosso exame? O orientador percebeu a essência construtiva da minha perquirição, da minha pergunta, e respondeu: o fenômeno, todo ele, é de natureza espiritual. Recorda-se você de que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la, ou seja,
Na nossa mente, a dor ela não é real, ela é imaginária. Porque a mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea. Então, a dor não está na cabeça. É através da nossa mente que nós sentimos ela. Então, ó, a mente, através de células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura orgânica ao serviço, por vezes torturado e difícil do reajuste. Aqui também, o aspecto anormal, até monstruoso, resulta dos desequilíbrios dominantes na mente que, viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animalização por efeito hipnótico. Meus irmãos, médiuns que estão aí por aí, crentes que estão bem, acreditando estarem bem, evitando o trabalho, fugindo da tarefa. Vocês podem estar como esta situação, verdadeiramente hipnotizados, obsidiados, subjugados e acreditando estar tudo bem, pelo simples fato de não estarem sentindo, pelo menos até então, no corpo físico e na mente, maiores dificuldades. Mas chega uma hora que a cobrança chega para todos. Então, se você tem mediunidade, se você tem esse dom orgânico, procure o trabalho. A necessidade do trabalho é muito grande. Notei, contudo, que o instrutor compadecido não desejava alongar entendimentos, que senão reportassem ao socorro devido ao infortunado, e calei-me. Druso inclinou-se sobre ele com a ternura de alguém que auscultasse um irmão muito amado e anunciou: procuremos ouvi-lo. Incapaz de conter o assombro que me empolgava, inquiri: ele dorme? O mentor fez um gesto afirmativo, notificando: nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Inegavelmente, foi conduzido a essa posição por adversários temíveis, que, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Ou seja, aquele espírito estava atormentado, revivendo uma dor que foi colocada ali através da hipnose por terríveis adversários, inimigos de outras vidas. Mas insisti emocionado. Semelhante martírio poderia sobrevir sem razão justa? Meu amigo, falou o orientador expressivamente, com exceção do caminho glorioso das grandes almas, que elegem no sacrifício próprio o apostolado de amor com que ajudam os companheiros da humanidade, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Para atingir a miserabilidade em que se encontra, nosso irmão terá acumulado débitos sobremaneira escabrosos. Em seguida, contrariando-nos qualquer propósito de divagação, ele acentuou: desintegremos as forças magnéticas que lhe constringem
os centros vitais e ajudemos-lhe a memória para que se liberte e fale. Vejam que Druso indica a André Luiz que irão trabalhar magneticamente nos centros de força. Você já sabe quais são? Precisa. Já sabe aplicar magnetismo? Precisa. Então, veja, eles iam atuar para desintegrar forças magnéticas. Não existem forças magnéticas apenas do bem. Forças magnéticas são forças da natureza. E não é bom nem mal. Bom ou mal é o uso que se faz dessa força. E neste caso, ela estava sendo usada para o mal. E desintegrar essa força magnética iria ajudar ao irmão a recobrar a sua memória. E talvez porque o meu olhar lhe endereçasse mudo apelo, o esclarecimento mais amplo acrescentou. Não seria lícito agir à base de hipóteses. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através das informações deles mesmos, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Procurei soptar inquirições extemporâneas e entreguei-me à expectativa. Logo após, o assistente Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração, sem prévia consulta, e nossas forças reunidas, como que fortaleciam o instrutor, que, demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração. O enfermo reagiu com movimentação gradativa, qual se acordasse de longo sono. Vejam que André Luiz aqui traz a figura dos passes dispersivos, que podem ser longitudinais ou transversais cruzados. Aqueles que se interessarem, pesquisem por magnetismo humano. Tem uma das aulas do CAC, se eu não me engano, a aula 10 do ano passado, de 2024, que fala sobre magnetismo. Decorridos alguns minutos, o orientador pousou a destra sobre a cabeça disforme, como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento, e logo em seguida, o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Porque Druso interrompesse a operação, detendo-o nesse estado, Hilário indagou aflitivo. Deverá permanecer, então, assim, à beira da vigília, sem reapossar-se de si mesmo? Ou seja, ele iria continuar naquele desequilíbrio? E Druso responde: não lhe convém o imediato retorno à realidade. Esclareceu o mentor amigo. Poderia sofrer deplorável crise de loucura, com graves consequências. Conversará conosco, assim qual se vê, com a mente enovelada, a ideia fixa que lhe encarcera os pensamentos no mesmo círculo vicioso, a fim de que lhe venhamos a conhecer o problema crucial sem qualquer distorção. A palavra do orientador denotava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. Depois de nova intervenção do mentor sobre a glote, o infeliz descerrou as pálpebras e, mostrando os olhos esgazeados, começou a bramir. Socorro, socorro, sou culpado, culpado, não posso mais, perdão, perdão.
Dirigindo-se a Druso e tomando-o de certo por magistrado, exclamou. Achou que Druso era juiz, viu? Senhor juiz, até que enfim posso falar. Deixem-me falar. O dirigente da mansão afagou-lhe a cabeça atormentada e replicou em tom amigo: Diga, diga o que deseja. O rosto do asilado cobriu-se de lágrimas, entremostrando a superexcitação dos sonâmbulos que transformam a própria fraqueza em energia inesperada, e começou a falar compungidamente. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, pequei. Por isso é justo que eu sofra no inferno. O fogo tortura minha alma, sem consumi-la. E o remorso bem sei. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus dois irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominado de planos. Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava. Notei que os manos tinham ideias diferentes das minhas e comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Uma crise de soluços embargou-lhe a voz, mas Druso, amparando-o magneticamente, insistiu. Continue. Admiti, continuou o enfermo com acento mais firme. Admiti que somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo de barco, inspecionando o grande lago de nosso sítio. Antes, porém, dei-lhes a beber um licor entorpecente. Calculei o tempo que a droga reclamaria para um efeito seguro, e quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhes os sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação em conhecido trecho onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade inesquecível! Ainda agora, escuto-lhes os brados arrepiantes de horror implorando socorro. Mas, de nervos dormentes, há breves minutos encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme em meus aloucados propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente. Olha o planejamento e a execução do crime, né? Foi assim que me apossei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luís, o meu único filho. Fui um homem rico e tido por honesto. O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo, pela sagacidade e pela inteligência. De quando em quando, recordava meu crime. Nuvem constante a sombrear-me a consciência, mas, em companhia de Alzira, a esposa inovidável, procurava distrações e passeios que me tomassem a atenção. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente e da febre que a devorou por muitas semanas, passou a loucura, com a qual se afogou no lago numa noite de horror.
Olha que situação. Viúvo, perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma de minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e busquei simplesmente gozar a fortuna que era bem minha. O infeliz entregou-se a larga pausa de repouso diante de nossa expectativa, continuando logo após. Ai de mim, porém, tão logo cerrei os olhos físicos, morreu, diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas, ó, preces pagas, porque meus irmãos que eu supunha mortos se fizeram visíveis à minha frente, transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime em rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão. Flagelaram-me sem compaixão. Vocês sabem que nós não temos edição ainda, né? Aguentem. Até que, talvez, cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de minhas vítimas, que soluçam e gargalham estranhamente. Ai de mim, estou preso à terrível embarcação, sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Vejam o desespero desse irmão, que preferia dormir ou até mesmo morrer. Como se o término da confissão lhe trouxesse algum descanso, arrojou-se o doente à enorme apatia. Druso enxugou-lhe o pranto, dirigiu-lhe palavras de consolo e carinho e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada e, em seguida, falou-nos pensativo. Já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Tornaremos ao caso em momento oportuno. E acrescentou, cismativo, depois de longa pausa, que Jesus nos ampare. Não nos foi possível, contudo, acrescentar observações, porque um mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar e acompanhamos-lo ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção. E aqui terminamos o terceiro capítulo. Nosso próximo capítulo, capítulo 4, será alguns recém-desencarnados, provavelmente esses que estavam chegando e que seriam inspecionados, mas vejam o sofrimento desse irmão que ficou preso na sua própria memória pelos irmãos que ele havia assassinado naquele plano para ficar sozinho com a herança, e isso lhe custou, após a morte, este sofrimento, inclusive essa fixação hipnótica naquele momento em que causou mal aos irmãos, que também estavam aprisionados ao mesmo sofrimento. Vejam que no processo ele perde a esposa louca, afogada no mesmo lago. Então, o seu sofrimento já começou na própria encarnação, vindo a ser concluído agora na Mansão Paz, onde ele foi acolhido. Isso não quer dizer que ele está isento, ele ainda está em processo de recuperação e em algum momento pedirá para resgatar junto aos irmãos e talvez também à esposa esse débito adquirido naquela encarnação. Ficamos por aqui.
Beijos magnéticos e até o nosso próximo Clube do Livro, com o capítulo 4, Alguns Recém-Desencarnados, da obra Ação e Reação. Por caridade, lembre de dar o like aqui embaixo e nós agradecemos de coração. Até a próxima, fiquem com Deus.